1 João, a carta do amor, da verdade e da certeza em Deus. Introdução. A primeira carta de João é uma das mensagens mais profundas, emocionantes e espiritualmente intensas de toda a Bíblia. Diferente de outras cartas do Novo Testamento, ela não começa com uma saudação formal. João entra diretamente no assunto, como alguém que sente urgência em falar sobre aquilo que viu, ouviu e viveu ao lado de Jesus Cristo. Isso é importante, porque João não escreve como um simples estudioso, ele escreve como testemunha ocular. Ele andou com Jesus, ouviu sua voz, viu seus milagres, reclinou a cabeça no peito de Cristo, presenciou a crucificação, viu o túmulo vazio, conversou com Jesus ressuscitado. João escreve como alguém que dedicou sua vida inteira a proclamar uma verdade inabalável. Jesus Cristo é o Filho de Deus, o Salvador do mundo, a própria manifestação do amor eterno de Deus. Ao longo desta carta, João fala sobre amor, verdade, obediência, santidade, comunhão, pecado, perdão, engano espiritual, falsos mestres e a certeza da vida eterna. Mas, acima de tudo, existe uma mensagem central atravessando toda a carta. Quem realmente conhece a Deus demonstra isso através da fé verdadeira, da obediência e do amor. Essa carta não é apenas teológica, ela é profundamente pessoal. João escreve como um pastor amoroso falando aos seus filhos espirituais. Em vários momentos ele diz: filhinhos. Isso mostra o coração dele. Não é uma mensagem fria, é uma mensagem carregada de cuidado, preocupação e amor. E ainda hoje, séculos depois, essa carta continua extremamente atual, porque vivemos em um mundo cheio de confusão espiritual, superficialidade, religiosidade vazia e falsos discursos sobre Deus. Assim como no tempo de João, muitas pessoas afirmam conhecer a Deus, mas vivem completamente distantes da verdade. Por isso, a primeira carta de João continua sendo um chamado poderoso para uma fé genuína, uma fé viva, uma fé transformadora, uma fé que produz amor, uma fé que vence o mundo. Capítulo 1. A Palavra da Vida. João começa sua carta de forma extremamente forte. Ele diz: aquilo que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado, e as nossas mãos tocaram da palavra da vida. João quer deixar claro que Jesus não era uma ideia filosófica, não era uma invenção religiosa, não era um símbolo. Jesus veio em carne, foi real, foi visto, foi ouvido, foi tocado. Isso era essencial porque naquela época já existiam falsos ensinamentos dizendo que Cristo não havia vindo verdadeiramente em corpo humano. Alguns ensinavam que Jesus era apenas um espírito. Outros diziam que a matéria era má e, portanto, Deus jamais assumiria um corpo humano. João confronta diretamente essas ideias. Ele praticamente declara: nós estivemos com ele, nós o vimos, nós tocamos nele. A fé cristã não nasce de especulação, ela nasce do testemunho verdadeiro sobre Jesus Cristo. João continua dizendo que escreve essas coisas para que os outros tenham comunhão com eles. E então ele revela algo profundo. Nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Isso significa que o cristianismo não é apenas religião, é relacionamento, é comunhão, é vida compartilhada com Deus. Logo depois, João faz uma das declarações mais famosas da carta: Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Essa frase é gigantesca espiritualmente. Luz representa verdade, pureza, santidade, justiça, vida. E João está dizendo que não existe maldade escondida em Deus. Não existe corrupção.
não existe mentira, não existe pecado. Deus é absolutamente santo. E então João apresenta um teste espiritual muito sério. Ele afirma que não adianta alguém dizer que tem comunhão com Deus enquanto vive nas trevas. Ou seja, não basta falar, a vida precisa confirmar. Isso continua extremamente atual. Muitas pessoas dizem amar a Deus, mas vivem em mentira, orgulho, maldade, injustiça e pecado deliberado. João deixa claro: quem anda na luz demonstra isso pela maneira como vive. Mas ao mesmo tempo, João também evita um extremo perigoso. Ele diz: se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos. Isso é importante. O cristão não é alguém perfeito. É alguém sincero diante de Deus. João não está ensinando perfeição absoluta. Ele está ensinando honestidade espiritual, reconhecimento, arrependimento, dependência da graça. E então vem uma das promessas mais lindas de toda a Bíblia. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Que verdade poderosa! Deus não rejeita o coração arrependido. Existe perdão, existe restauração, existe purificação. O sangue de Jesus continua sendo suficiente. Capítulo 2. Cristo, nosso advogado. João continua sua mensagem com muito equilíbrio. Ele diz: filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Perceba o objetivo. João incentiva a santidade. O pecado não deve ser tratado de forma leve, mas logo depois ele acrescenta: e se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo o justo. Isso é maravilhoso. Jesus não apenas morreu pelos pecados, ele também intercede pelos seus. Ele é nosso advogado, nosso mediador, nosso defensor. João então explica que a verdadeira evidência de conhecer a Deus é a obediência. Ele diz: aquele que diz, eu conheço-o, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso. Mais uma vez, João confronta a religiosidade superficial. Conhecer a Deus não é apenas ter informação religiosa, é viver transformado, é andar em obediência, é refletir Cristo. João fala também sobre o mandamento do amor. Ele chama isso de um mandamento antigo e novo ao mesmo tempo. Antigo porque já existia, novo porque em Jesus o amor alcançou sua expressão máxima. Cristo não apenas ensinou amor, ele viveu amor, ele morreu em amor. João então apresenta outro contraste poderoso: luz e trevas. Ele afirma que quem odeia seu irmão ainda está nas trevas. Isso é muito forte, porque muitas vezes as pessoas associam espiritualidade apenas a práticas religiosas, mas João associa a espiritualidade ao amor. Quem vive no ódio, rancor, inveja e falta de perdão demonstra que ainda não compreendeu verdadeiramente o coração de Deus. Depois disso, João fala sobre diferentes estágios espirituais: filhinhos, jovens, pais. Ele reconhece crescimento espiritual dentro da caminhada cristã. Alguns estão começando, outros estão amadurecendo. Outros possuem experiência profunda com Deus, mas todos precisam permanecer firmes. Então João faz um alerta extremamente importante: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Aqui João não está falando da criação de Deus. Ele está falando do sistema corrupto do mundo, da cultura rebelde contra Deus, da mentalidade dominada pelo pecado. Ele resume isso em 3 áreas: a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Desejos descontrolados, ganância, vaidade, orgulho, autoexaltação. João lembra que tudo isso passa.
O mundo passa, as riquezas passam, a fama passa, o prazer passa, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então João entra em outro tema muito sério: os anticristos. Ele explica que muitos falsos mestres já haviam surgido, pessoas tentando distorcer a verdade sobre Jesus. E João mostra algo importante: nem todo discurso espiritual vem de Deus. Existe engano, existe falsidade, existe manipulação religiosa. Por isso os cristãos precisam permanecer na verdade revelada em Cristo. Capítulo 3. Filhos de Deus. Este capítulo começa com uma das declarações mais emocionantes da carta. Vede quão grande amor nos concedeu o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. João fica maravilhado diante dessa realidade. O Deus eterno, santo e criador do universo chama seres humanos pecadores de filhos. Isso é gigantesco. O cristianismo não fala apenas sobre perdão, fala sobre adoção espiritual, pertencimento, relacionamento, identidade. João explica que o mundo não conhece os filhos de Deus porque também não conheceu a Cristo. Existe um choque entre os valores do reino de Deus e os valores do mundo. Depois ele fala sobre a esperança futura. Ainda não vemos plenamente aquilo que seremos, mas quando Cristo se manifestar, os seus serão semelhantes a ele. Isso aponta para a glorificação, transformação final, vida eterna. João então volta a falar sobre pecado. E aqui é importante entender corretamente suas palavras. Quando ele afirma que aquele que permanece em Cristo não vive pecando, ele não está dizendo que o cristão nunca falha. Ele está falando sobre prática contínua, deliberada e consciente do pecado. O verdadeiro convertido não consegue viver confortável no pecado. Existe luta, existe arrependimento. Existe transformação. O pecado deixa de ser estilo de vida. João então mostra o contraste entre os filhos de Deus e os filhos do diabo. E novamente ele aponta para o amor como evidência principal. Quem ama demonstra que nasceu de Deus. Quem odeia permanece na morte espiritual. Então João usa o exemplo de Caim. Caim matou Abel porque suas obras eram más. O ódio destrói. O amor gera vida. João, então, apresenta uma das definições mais profundas do amor cristão. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós. O amor bíblico não é apenas sentimento. É entrega, sacrifício, doação. O amor verdadeiro custa alguma coisa. João então faz uma aplicação extremamente prática. Ele pergunta: como alguém pode afirmar que ama a Deus enquanto ignora um irmão necessitado? Isso continua extremamente atual. A fé cristã não pode ser apenas discurso. Precisa gerar compaixão real, generosidade, cuidado, ajuda concreta. João conclui esse pensamento dizendo: não amemos de palavra nem de língua, mas por obra e em verdade. Que frase poderosa! O amor verdadeiro aparece nas atitudes. Capítulo 4. Deus é amor. Este capítulo é um dos pontos mais profundos e emocionantes de toda a carta. Aqui, João mergulha diretamente na essência do caráter de Deus e também na necessidade de discernimento espiritual. Ele começa dizendo: amados, não creiais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus. Essa orientação continua extremamente atual. Vivemos em uma época onde milhares de mensagens espirituais circulam diariamente. Vídeos, pregações, profecias, influenciadores religiosos, discursos emocionantes. Mas João alerta: nem tudo que parece espiritual vem de Deus. Existe engano espiritual, existe manipulação religiosa, existe falsidade mascarada de verdade. Por isso,
João ensina algo fundamental. O cristão precisa desenvolver discernimento. Não pode acreditar em tudo cegamente. A emoção sozinha não é prova da verdade. Milagres, eloquência ou popularidade também não são garantias. O teste principal continua sendo Jesus Cristo. João afirma que todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Aqui ele combate diretamente as heresias da época. Muitos falsos mestres negavam a humanidade real de Jesus, tentavam transformar Cristo apenas em uma ideia espiritual. Mas João insiste: Jesus veio em carne, Jesus entrou na história humana, Jesus sofreu, Jesus chorou, Jesus sentiu dor, Jesus morreu, e isso é essencial para o Evangelho, porque somente um Salvador verdadeiro poderia morrer verdadeiramente pelos pecados da humanidade. João então faz uma declaração extremamente encorajadora: Filhinhos, sois de Deus, e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Essa frase atravessa gerações. Ela traz esperança, coragem, segurança espiritual. O mundo está cheio de maldade, cheio de corrupção, cheio de engano, cheio de trevas. Mas João lembra que o povo de Deus não está sozinho. O Espírito Santo habita nos filhos de Deus. Existe poder espiritual disponível, existe força divina, existe proteção, existe presença. Então João entra em um dos temas mais conhecidos da Bíblia: Deus é amor. Essa não é apenas uma frase bonita, é uma revelação gigantesca. João não está apenas dizendo que Deus possui amor. Ele está dizendo que o amor faz parte da própria natureza divina. Tudo em Deus é perfeitamente coerente com o amor santo, puro e verdadeiro. E João mostra como esse amor foi revelado. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele vivamos. O amor de Deus não ficou apenas em palavras, foi demonstrado, foi revelado, foi provado na cruz. Cristo veio ao mundo para salvar pecadores, veio buscar os perdidos, veio reconciliar homens com Deus. João deixa claro que a iniciativa não começou no homem, começou em Deus. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Isso muda completamente a compreensão da salvação. O ser humano não alcançou Deus através de mérito próprio. Foi Deus quem veio ao encontro da humanidade caída. Foi Deus quem tomou a iniciativa. Foi Deus quem ofereceu graça. João então apresenta uma consequência inevitável. Quem recebe esse amor deve amar. Quem conhece verdadeiramente a Deus começa a refletir o caráter de Deus. E aqui João confronta novamente a hipocrisia espiritual. Ele diz que alguém não pode afirmar que ama a Deus enquanto odeia seu irmão. Isso é extremamente forte, porque muitas pessoas tentam separar espiritualidade de relacionamento humano. Mas João une as duas coisas. O amor invisível por Deus se manifesta através do amor visível pelas pessoas. Isso não significa perfeição, não significa ausência de conflitos, mas significa que o coração regenerado não consegue viver confortável no ódio, no rancor, na amargura, na falta de perdão. João também fala sobre confiança diante de Deus. O amor aperfeiçoado produz segurança, produz paz, produz ousadia. E então ele declara: no amor não há temor, antes o perfeito amor lança fora o temor. Isso não significa ausência de reverência. João está falando sobre o medo da condenação. Quem pertence verdadeiramente a Cristo não precisa viver escravizado pelo terror espiritual. Existe segurança no amor de Deus, existe esperança, existe reconciliação, existe graça. Capítulo 5. A vitória da fé. O último capítulo funciona como uma grande conclusão de toda a carta.
João reúne os temas centrais que vinha desenvolvendo: fé, amor, obediência, vida eterna, vitória espiritual, certeza da salvação. Ele começa dizendo: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. A verdadeira fé em Jesus produz novo nascimento, transformação, mudança interior. A fé bíblica não é apenas concordar intelectualmente, é receber nova vida. João continua mostrando que aqueles que nasceram de Deus amam tanto o Pai quanto os filhos de Deus. Mais uma vez, amor e fé aparecem inseparáveis. Depois ele fala sobre obediência. João afirma: porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Mas então ele acrescenta algo importantíssimo: e os seus mandamentos não são pesados. Isso é profundo, porque para quem não conhece a Deus, obedecer parece escravidão. Mas para quem foi transformado por Cristo, a obediência se torna expressão de amor. Não significa ausência de luta. Ainda existe batalha contra o pecado. Ainda existe fraqueza humana. Mas existe um novo coração, uma nova direção, um novo desejo de agradar a Deus. Então João apresenta uma das frases mais marcantes da carta: porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. O sistema do mundo constantemente tenta dominar as pessoas, através do pecado, do medo, da vaidade, do orgulho, da corrupção, da incredulidade. Mas João afirma que a fé em Cristo vence. Não pela força humana, não pela capacidade pessoal, mas pelo poder de Deus agindo no coração. João então fala sobre o testemunho acerca de Jesus. Ele menciona a água, o sangue e o Espírito. Essas expressões apontam para o testemunho completo sobre Cristo. O Espírito Santo confirma a verdade do Evangelho. E João insiste novamente: a vida eterna está em Jesus. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho não tem a vida. Essa afirmação é extremamente direta. João não apresenta Jesus como apenas mais um caminho espiritual. Cristo é o centro da salvação, o único mediador, a fonte da vida eterna. Então chegamos a uma das declarações mais importantes de toda a carta. Estas coisas vos escrevi para que saibais que tendes a vida eterna. João deseja gerar certeza espiritual, convicção, segurança. Muitos vivem presos à dúvida constante, ao medo, à insegurança espiritual. Mas João mostra que o cristão pode possuir confiança em Cristo. Não confiança baseada em perfeição humana, mas confiança baseada na obra de Jesus. Depois João fala sobre oração. Ele ensina que Deus ouve os seus filhos. Existe relacionamento vivo. Existe acesso ao Pai. Existe comunhão real. João também menciona a necessidade de interceder pelos irmãos. Isso mostra novamente que a vida cristã não é individualista. Os cristãos caminham juntos, cuidam uns dos outros, oram uns pelos outros, carregam os fardos uns dos outros. Então, perto do final da carta, João reforça algumas certezas espirituais. Ele diz que aquele que nasceu de Deus é guardado por Cristo. O maligno não toca nele de forma definitiva. João também afirma: sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. Mais uma vez aparece o contraste entre reino de Deus e sistema do mundo. Existe uma batalha espiritual acontecendo. Existe oposição. Existe conflito entre luz e trevas. Mas João lembra: os filhos de Deus pertencem ao Senhor. Por fim, João encerra sua carta de maneira surpreendente: filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Uma frase curta, mas extremamente profunda. Porque a idolatria não é apenas se curvar diante de imagens.
Ídolos são todas as coisas que tomam o lugar de Deus no coração humano: dinheiro, poder, vaidade, prazer, status, fama, controle, orgulho. Qualquer coisa que ocupe o centro da vida acima de Deus pode se tornar um ídolo. E João encerra lembrando: permaneçam fiéis ao verdadeiro Deus.